a gente tem andado com Jesus. Eu queria começar com uma história. Eu vou inverter aqui a lógica da homilética, com a permissão dos irmãos. Então, eu vou dar a ilustração primeiro. Diz que havia lá um crente. Abaixa um pouquinho esse microfone, por favor, que daqui a pouco eu vou elevar minha voz e aí vai começar essa microfonia, vai. Obrigado. Tinha um crente lá e ele tinha uma dúvida. A dúvida dele era, assim, bem basicona, bem simples. Porque perguntaram para ele por que valia a pena ser crente. E ele estava na dúvida. E ele queria entender, para começar a responder, qual era a diferença entre o céu e o inferno. Porque na nossa linguagem só tem dois lugares possíveis, né? No nosso entendimento teológico não tem um lugar intermediário. Ou você está com o eterno no céu, ou você está com o inominável no inferno. Você escolhe. Não é? Bom, e ele começou a perturbar o eterno com essa pergunta. Eu vou te responder. E arrebatou esse sujeito. Arrebatou esse sujeito e o levou ao inferno. Quando ele chegou lá no inferno, tinha uma mesa assim, fantástica. Mas tinha de tudo naquela mesa, até tapioca, tinha tudo. Tinha de tudo naquela mesa, mas de tudo. Você imaginar naquela mesa tinha. E ele ficou olhando aquilo, né? Falou, rapaz, o inferno é bonito. Está melhor do que o buffet do Monte Real, lá de Águas de Lindóia? Tá bom esse negócio. Aí ele escutou uma sineta, tocou uma sineta, veio um pessoal, com uma roupa branca, umas batas brancas, sabe? Todo mundo meio cabisbaixo, triste. Tá. O pessoal sentou-se à mesa, tocou lá de novo a sineta, e aí virou aquela confusão. O pessoal tentava comer e não conseguia, um dava tapa na cara do outro, virou uma confusão. O que ele observou? Quando vieram as pessoas para comer, as pessoas estavam com o braço assim, meio esticadão, sabe? Que nos seus braços havia uma espécie de uma tala amarrada, que impedia o sujeito de dobrar o braço. Então, imagina o sujeito tentando pegar lá um pedacinho de bolinho de chuva e não conseguia comer. Aí o outro vinha com o braço dele, batia. No final das contas, a mesa virou uma bagunça, um se degladiando contra o outro, aquela confusão violenta. Deu tempo, a sineta tocou outra vez. Todo mundo levantou-se e foram embora, triste, e ninguém comeu nada. Ficou aquele banquete lá todo destroçado. De súbito ele foi, então, levado ao céu. Chegou lá no céu, conta o sujeito, tinha uma mesa semelhante. Talvez a diferençazinha é que, além da tapioca, tinha lá um chantilly com um morango. Aqui, uma delícia, aquele negócio. Estava lá. E ele olhou e falou, espera aí, não é possível. É igual, basicamente igual. E a sineta tocou. E dali a pouco veio um povo diferente um pouco, com as mesmas roupas, todo mundo felizão, contando, conversando, aquela coisa toda. E ele olhou nos braços dos caras, o mesmo tipo de tala. Ah, ele falou, essa eu quero ver, o pau vai comer aqui, desculpa a expressão. Todo mundo se sentou, a sineta tocou. Quando a sineta tocou, qual não foi a sua surpresa? Alguém arrisca dizer o que aconteceu? O irmão pegou, virou para o irmão da frente, querido, o que você deseja? Eu queria aquele pedaço ali daquele bolo da minha avó, está ali na frente. Ele esticou e serviu o irmão. E você? Eu gostaria de um pedaço dessa tapioca. O outro pegou e levou à boca dele. E eles começaram a se servir uns aos outros. Tocou a sineta. Todo mundo levantou feliz e contente.
e a mesa foi desfrutada. Entendeu a diferença? Aí você fala, o que isso tem com Bíblia, né? Não tem nada a ver com Bíblia, não, é verdade. É uma história legal que eu achei bacana, eu queria contar para vocês, vai ficar na cabeça de vocês e tal. Mas tem algo que me remontou a essa história a partir de um jantar horroroso. Você já foi naquela janta de família que você começa a comer, só que o prato principal não é a janta? E aí a janta para aqui no intermediário, né? Nem vai para o subsolo, nem vem para o primeiro andar, o negócio fica aqui. Claro que isso só acontece na minha família, na sua isso não acontece, né? Pois é. Sabia que Jesus teve uma janta dessas? Jesus, ele estava já nos finalmente do seu trabalho entre os seus alunos e estava chegando a hora de ir para Jerusalém. E ele vem avisando os seus alunos, vem avisando os seus discípulos, é Jerusalém, Jerusalém. Aí chega aquele negócio todo, aquela parada, Jesus lá em cima do jumentinho, aquela coisa toda, palma, cantação, aquela coisa toda, né? E tal, mas vamos jantar. Aí chega na janta. Chega já na janta, Jesus já cria um climão. Em vez de ficar quieto no canto dele, sentar lá e comer, não, ele resolve levantar, pegar um raio de uma bacia, um raio de uma toalha, uma jarra e sai lavando o pé da turma. Isso é coisa que se faz? Já estragou a janta aí. Porque na posição do mestre ele não tinha que fazer isso, não, está lá no capítulo 3 de João, ele tinha que ficar quieto. Jesus já estraga a conversa aí. Fica todo mundo, o que é isso? Aí o tal de Pedro, meio marrudão, né? Sabia tudo, Pedro. E não sabia nada. Parecia a Serra de Santos, né? Cheia de altos e baixos. Mais baixos do que altos. O senhor não vai me lavar o pé, não. O senhor está maluco? Sai para lá. Se eu não te lavar o pé, meu amigo, você não tem parte comigo, não. Então me dá um banho logo de uma vez. Deixa de ser sem vergonha. Você já está banhado, está arrumadinho. Você está entendendo exatamente o que eu estou fazendo. E Jesus começa ali uma conversa que estraga o jantar. A conversa vai desde... Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Se eu que sou o chefe estou fazendo, vocês têm que fazer igual. Já azedou o pé do frango aí. Me lembro uma vez, a gente quando começou nosso serviço ali na zona sul de São Paulo, numa comunidade carente, chamamos os meninos para participar da encenação da mensagem, e a história era justamente essa, eles não sabiam, mas eles queriam participar todo domingo. Os fantoches ficavam lá contando a história e eu conduzindo junto. Aquela meninada, quem quer ser apóstolo de Jesus? Vieram, tinha uns 400, né? Mas aí vem e consegue achar 12 ali no meio, né? Muito bem, quem quer ser Jesus agora? Ixi, aí estavam se estapeando lá para ser Jesus. Beleza, chama um Jesus lá, vem cá você. Eu vou contar a história para vocês. E eu estou falando de meninos desse tamanhozinho aqui, tá? 5, 6 anos. Bom, sabe o que Jesus fez? E o menino lá que era o Jesus, né? Animado. Bom, Jesus fez o seguinte, Jesus lavou os pés dos seus alunos. Quê? O moleque olhou para a minha cara, no melhor estilo daqueles humanos que ainda não aprenderam as boas maneiras, soltou aquele pi, voltou para o lugar dele e disse, está louco que eu vou lavar o pé desses caras? Que interessantíssimo. Nenhum daqueles meninos se habilitou a ser Jesus. Nenhum. Ele entendeu, todos entenderam do que se tratava.
E àquela altura, eles não estavam dispostos a seguir, nem de brincadeira, o exemplo de Jesus. Pela graça de Deus, hoje a gente tem crente lá, tem uma igreja plantada lá, aqueles meninos entenderam que era Jesus, e alguns deles servem a Jesus hoje. Mas naquela hora, azedei o café da manhã deles aquele dia. Jesus azedou o jantar. Jesus começa a falar de onde ele vai, começa a falar de onde ele veio. Ele tem embates seríssimos com seus alunos. Olha, o pai assim, o pai aquilo, o pai aquilo outro. Aí entra Filipe e fala, peraí, Jesus, faz o seguinte, mostra o pai para nós, está resolvido. Basta, mostra-nos o pai, basta. Fica esse negócio de Espírito Santo vai vir, Paráclito sobe, desce, vai falar, vai lembrar, vai explicar. Só mostra para nós o Pai e isso nos basta. Jesus olha para o Filipe e fala assim, cara, eu estou há tanto tempo com você não percebeu quem eu sou? Vê como, às vezes, estar perto não quer dizer que você está vendo, né? Vê como, às vezes, você está junto não quer dizer que você está entendendo. E aí, eles celebram aquela ceia, tem aquela conversa dura, quem mete a mão no prato comigo é o que vai me trair, aquela coisa toda, quem vai, faz o que tem que fazer, Satanás entra na conversa, nem é convidado, mas ele entra, vira aquele rolo, ninguém entende nada, conversa, não conversa, ceia, Jesus explica como é que tinha que ser a partir daquele momento, aquele memorial, era a última ceia, Jesus está agoniado, está chateado, está sentindo o peso do negócio que veio sobre ele, não tem para onde ir, porque ele não quer ir para outro lugar, Jesus não vai para aquele lugar porque ele foi obrigado. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver lá no capítulo 10 de João, que ele fez porque ele decidiu fazer, porque ele quis fazer, para mostrar como é que um ser humano consegue e é possível executar a vontade do Eterno na sua própria vida. Jesus é esse modelo, ele está ali, não está fora da agonia não, o negócio está sério. Mas ele decidiu estar ali. Ele consegue ver lá na frente, seus alunos ainda não. Seus alunos estão preocupados com bota Romano para correr, derruba a política, vota nesse, não vota naquele. Eles estão preocupados com isso. Jesus está falando, vocês não estão entendendo. Ah, mas vai chegar a hora. E depois que eles falam tudo isso, e que bom que João estava lá. Jesus fez essa oração. Abre sua Bíblia aí, João capítulo 17, por favor. Abre sua Bíblia, não sei, agora é assim, né? Fala, abre a Bíblia, ou então acessa no seu celular, mas pega a Bíblia aí, por favor. Se você não tem Bíblia, senta perto de um crente, ele devia ter uma. Porque assim, é uma coisa que eu tenho batido muito. Eu sei que querem facilitar às vezes, né, colocar o texto bíblico lá no telão e tal, eu não gosto desse negócio não. Eu costumo brincar, eu sou um crente baptista à moda antiga e só admito que estou errado se alguém me provar biblicamente do contrário. Então a gente precisa da Bíblia na mão. A gente precisa manusear esse negócio. Tem que saber o que está escrito aí. E só lendo no telão você não fica sabendo, não. Isso não é legenda de filme de entretenimento de domingo de manhã, não, por favor. João 17 diz assim, tendo Jesus então falado todas estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, e aqui o que nós conhecemos como a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E diz o Senhor Jesus assim, segundo o registro de João, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora,
eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Você já levou um susto lendo a Bíblia? Eu já, uma porção de vezes. Estou terminando agora em alguns dias mais uma leitura anual da Escritura. Já estou chegando ali em Pedro, 1 de Pedro. Mais um pouquinho já. A gente dá uma rateada quando chega no Apocalipse, né? Aqueles surtos de João, uns negócios estranhos, mas a gente vai indo, vai até o final, né? Mas eu nunca esqueço esse pedacinho da Escritura. Eu tomei um susto quando eu li esse negócio, porque eu fiz algumas perguntas. Jesus vem de um jantar horroroso, horrível, assustador, desanima qualquer cristão, e de repente ele consegue fazer uma oração dessas, e no meio da brincadeira ele me incluiu. Eu nem estava lá. A minha única tristeza com relação a essa oração é que ainda não a consegui memorizar toda. Mas estou me esforçando. Jesus tem clareza de que o serviço dele seria completado. Chegou a hora. Estou agoniado, estou triste, estou chateado, estou cansado. A coisa vai ficar mais pesada. Sei que eu tenho autoridade sobre toda a natureza humana. A natureza humana não me dominou, eu não sucumbi. Paulo vai chamar Jesus do Adão celeste, diferente do Adão terrestre, da humanidade terrestre. Ela sucumbiu diante da tentação. A humanidade celestial expressa em Jesus não sucumbe.
Esta é a palavra que quer dizer autoridade sobre toda a carne. Jesus venceu suas paixões humanas. Está no final, está na reta final. Está chegando ali na linha de chegada. E o resultado disso, Jesus continua no verso 2, é que a vida eterna é concedida àqueles que o Pai permitiu que chegassem bem perto de Jesus. Jesus agora se refere aos seus alunos em volta daquela mesa. Uma coisa interessante é que a gente falou agora há pouco, vamos orar, né? A gente ficou de joelho, o povo fechou o olho e tal. Jesus é do contra. Ele levanta o olho para o céu e ora para todo mundo ver. Um costume hebreu antigo. A gente faz umas coisas diferentes, mas tudo bem. Faz a oração, não para de fazer oração, não. O olho aberto, fechado, um só, outro, mas faz. E aí Jesus dá uma informação assustadora. A vida eterna é esta: ser membro da Igreja Batista da Convenção Batista do Estado de São Paulo. É isso aí? Será que o meu diabetes está me atrapalhando de ler direito? Está escrito aqui? Não, a vida eterna é ser membro da Igreja Batista Betel de Santana e fazer parte da escola dominical. Ser membro da Convenção Batista Brasileira e do Estado de São Paulo e fazer uma caravana para o Rio Grande do Sul. Não está escrito isso aí na Bíblia de vocês, não? O que está escrito aí? Vamos ler junto? E a vida eterna é esta. O quê? Vamos juntos lá. Que te conheçam. Gente, não sobrou nada. Tomei um susto. E eu que pensei que tinha que usar terno para ter a vida eterna. Vocês não fazem ideia como foi quando eu cheguei na igreja. O diácono não queria deixar eu entrar, não. Ele olhou aquele cara doido, cabeludo, magro que dava dó, como diz aquele hino dos crentes. Olhou para mim e falou assim: o jovem não está procurando outro lugar, não. O outro lugar era uma discoteca, tinha do outro lado da praça. Ainda bem que eu sou meio bocudo, dei um berro com o irmão amado, tornou-se um grande amigo meu, aquele irmão, anos posteriores. Mas eu dei um berro e falei: espera aí, isso aqui não é igreja não, o senhor não vai deixar eu entrar? Como é isso? Porque eu queria entrar e ele cercava o frango, sabe? Eu vou para cá, ele vai, eu vou para cá, ele vai, eu vou para lá, ele vai. E eu pensei que para fazer parte da vida eterna eu tinha que botar uma roupa de crente. O que eu fiz, Fernando? Acredite se quiser, lá em casa não tinha terno. Quando eu queria ir lá na domingueira das 10 às 4 no Juventus, eu alugava um terno, então eu emprestava de um amigo. Mas não tinha esse negócio, como é que eu vou? Ah, lá em casa tem um terno, no casamento do meu pai, 1960. Botei aquele trem e fui. Achei que a vida eterna era isso. Fazer parte daqueles crentes ali, levar a Bíblia debaixo do braço, aqui do sovaco aqui, e pronto, está resolvida a minha vida. De repente eu leio esse negócio, Jesus fala: não é nada disso. Ô seu Zé, a vida eterna é esta aqui, que conheças o único Deus verdadeiro e a quem Ele enviou, que é o seu Filho chamado Jesus, o Cristo. Que susto! Eu estou fazendo tudo errado. Ah, meu cabelo começou a voltar. Até uso um terninho de vez em quando para não escandalizar os irmãos. Mas é simples. Senhor, obrigado porque o Senhor me assustou e me liberou. E Jesus então volta e começa a conversar com o Pai. Olha, Senhor, meu Pai, eu fiz o que eu tinha que fazer. O que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. E agora está a hora do Senhor mostrar toda a potência necessária para comigo, porque eu vou me entregar nas tuas mãos. Agora, glória quer dizer isso: pujança, potência, força, brilho. Não diz a Escritura que Jesus começou o seu ministério com mais ou menos 30 anos? Fez um ministério de mais ou menos 3? Morreu e foi ressuscitado pelo Eterno?
está sentado à direita de Deus o Pai Todo-Poderoso. Continua, que eu sei que você sabe. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja, que é católica, não romana, mas é católica. Creio na comunhão dos santos. Creio na ressurreição dos pecados. Na ressurreição da carne e na remissão dos pecados. Na vida eterna. E o povo de Deus diz o quê? Amém. 2000 anos. 2000 anos nós vamos celebrar desse negócio aqui. Já estão preparando a festa? Estão atrasados se não estiver preparando. 20 séculos. 20 séculos. Mas nesses 20 séculos a gente complicou muita coisa, porque a vida eterna é só conhecer o Deus verdadeiro, que nos é revelado aonde? Nesse livrinho você tem aí preto, cor-de-rosa, verde, azul, amarelo, está no seu celular, chamado Bíblia. Pai, eu manifestei o seu nome aos que o Senhor me deu. Eles eram teus, o Senhor me deu. Eles reconhecem o que o Senhor tem dado. Eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, por essa mentalidade mundana de viver em rebelião em relação a Ti, mas por eles que decidiram andar contigo. Eles entendem que as minhas coisas são Tuas, as Tuas são minhas. Santifica-os na Tua palavra, porque ela é a verdade. Faça-os entender. Eles vão sofrer acusações, eles vão ser odiados. Mas não tire eles do mundo, não. Deixe eles aí. Não isola eles numa caixinha, numa gruta, numa toca lá no meio do mato. Não. Deixe eles aí. Deixe-os aí. Deixe-os aí para que as pessoas, quando virem quem eles são, e quem eles eram, quem eles são, e no que eles estão se tornando, vão crer também. E aí eu não peço só por eles, viu, Pai? E aí eu levei outro susto. Olha o verso 20. Tomei outro susto. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. É nós, como diz a molecada da quebrada lá de Itaquera. É nós, mano. Estou nesse negócio. Eu não estava naquela janta, mas Jesus sabia que um dia eu estaria junto com irmãos e irmãs, e pais, e avós, e tios, e primos. Uma família enorme. Por quê? Pela unidade demonstrada por aqueles homens naquela sala, e mulheres também naquela sala, naquela noite. Esta mensagem gloriosa foi chegando de um para outro, de outro para um, de um para outro. Se eu sair perguntando aqui, eu duvido. A minha hipótese pode estar totalmente errada e não ser provada, mas eu ousarei dizer, eu duvido que alguém que está sentadinho aqui nesses bancos aqui, chegou aqui por um belo dia e falou assim, sabe, eu vou me converter, vou lá naquela igreja. Eu duvido que alguém que esteja aqui, melhor dizendo, chegou aqui por livre e espontânea vontade, sem nunca ter ouvido nada a respeito disso. Estava passando, sabe o que é? Resolvi ver, né? E ninguém nunca encostou em você no meio do caminho e falou assim, cara, tu precisa conhecer Jesus. Alguém te achou em algum lugar da sua existência. Vale até o pai e a mãe. Vale a avó. Vale o colega de escola. Vale o colega de trabalho. Vale até a irmã que estava varrendo ali na frente no dia que você passou. Mas alguém chegou em você. Porque alguém chegou nele antes, e alguém chegou naquele que chegou nele antes, que chegou nele antes, e que vai chegar lá, nessa janta. E Jesus sabia que isso ia acontecer, então Ele ora por nós. E a oração de Jesus é muito específica. É muito clara, simples e ao mesmo tempo impraticável.
a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Aí eu tomei outro susto. Eu sei do que os humanos são capazes. Ninguém precisa ir para a universidade para saber do que os humanos são capazes. É impraticável esse negócio. Como é que resolve esse negócio? Como é que pega o sujeito que é lá de Quixeramobim e bota ele do lado do camarada de São Leopoldo e diz: agora vocês são irmãos, chama aí de irmão aí. Como é que faz isso? Como é que pega o sujeito lá que é todo, né? Bonitão assim, igual o Fernando. Olha, esse é chique, esse cara, né? Aí põe ele perto de um cara desarrumado que nem eu, e fala assim: vocês são irmãos. Não pega um sujeito que é todo, né? Sei lá, entende? E põe ele perto do diácono João Pereira, que quase expulsou ele fora da igreja na primeira vez que ele foi lá. E depois eles terminaram chamando um e o outro de irmão. E a honra para mim foi tão grande que na sua velhice, no seu falecimento, suas filhas me ligaram e disseram assim: papai tinha um carinho enorme por você. Papai é o que quase me expulsou da igreja sem eu ter entrado. E nós gostaríamos que você herdasse alguns livros e discos dele, porque a gente sabe que você vinha aqui e escutava com ele. Quem que faz esse negócio? Porque se depender de mim, eu tinha dado um bico na canela daquele irmão. Desculpa a liberdade, né? Mas Jesus falou que o problema não é nem fazer, já pensar, já lascou tudo. Mas depois poder abraçar aquele irmão, já na sua velhice, e falar assim: irmão, obrigado porque você não me recebeu direitinho não, mas você deixou eu entrar depois. E depois que eu entrei, você percebeu que Jesus estava fazendo alguma coisa em mim que nem eu não sabia, e você me abraçou. E hoje, irmão, até você me chama de pastor. Por isso que eu fico assim muito constrangido. Eu prefiro que vocês me chamem de Zé, não tem problema nenhum. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Jesus me tirou. Esse negócio é muito chique para mim. É muito chique. Fica só no Zé, tá bom. Minha mãe não me deu esse nome de pastor. E Jesus continua dizendo: o mundo vai crer a partir desta unidade demonstrada em torno da sua pessoa, Senhor, que eu esclareci para eles. E eu estarei neles, como estou em ti e o Senhor em mim, e nós estaremos neles. E aí o mundo crerá. O mundo não vai crer porque a gente tem uma bela bancada com estofado azul. O mundo não vai crer porque a gente tem um belo sistema de isso, aquilo. O mundo vai crer porque vai olhar para nós e vai falar assim: esses caras aí, eles andam com Jesus, viu? Eles andam com Jesus no metrô, eles andam com Jesus no ônibus, eles andam com Jesus na rua. Aí o mundo crerá. E Jesus termina a oração por nós dizendo: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E a partir daquele susto, quando eu li esse texto com um pouquinho mais de, como é que é a palavra? Cuidado, foi mudar minha pergunta. Como é que eu participo disso e possa, talvez, no final da minha história, dizer ao Senhor: glorifiquei a Ti, meu Pai, como o meu irmão mais velho Jesus glorificou. Como é que eu faço isso? E aí a gente vai andando com os irmãos, com as irmãs, e aí a gente vai aprendendo, a gente vai acertando, a gente vai errando, mas sem perder a perspectiva de quem faz essa máquina funcionar, quem azeita
essas engrenagens é o Espírito de Cristo, o próprio Jesus em nós. Porque a gente sozinho não leva, não. Se tentar levar no peito, vai dar ruim. Como é que a gente faz então? Eu fico animado com essas palavras, porque Jesus disse, um pouquinho antes, no capítulo 16, que Ele enviaria o Espírito para que a gente não precisasse ficar sozinho e para que a gente conseguisse cumprir o que Ele pediu. Você acredita nesse negócio? Eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não estava aqui não, porque para mim era muito mais fácil ser engenheiro. Máquina não fala. Você aperta o botão, ele executa. Aí Jesus falou assim, não, vai lá ajudar os irmãos. Os irmãos falam. Os irmãos às vezes esquecem. Ao invés de servir o irmão, está lá com o braço que não consegue dobrar, mas ele quer comer ele para si, né? Ele fere o irmão do lado. Não foi essa oração que Jesus fez por nós. Vai para casa depois e dá uma olhadinha mais com calma nesse. Em outras versões, se você puder, em outras línguas, se você tiver condições, dessa oração de Jesus por mim e por você. E deixa o Eterno te assustar. Para a glória dele e para o benefício de toda a sua igreja. Amém? Deus os abençoe.